Bom, gente, o programa Plantando Ideias está aqui mais uma vez com o nosso gastroenterologista oficial do programa, que é o Dr. André Alfredo. E nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é um assunto muito comum, principalmente para as mulheres, que é o intestino preguiçoso. O que é o intestino preguiçoso? Aquele intestino preso, que não funciona corretamente. E é exatamente disso que nós vamos saber, por que ele fica preso e por que acomete mais as mulheres. O intestino preso é uma das doenças mais comuns no consultório do gastroenterologista, mas também do clínico, de outras especialidades. E realmente acomete mais as mulheres, O porquê disso não é porque o intestino da mulher é diferente do intestino do homem. Nós que também somos especialistas em colonoscopistas, eu e outros colegas em colonoscopia, nós que conhecemos o intestino por dentro, não há diferença. Não existe diferença? Não há diferença entre o intestino da mulher e o intestino do homem. O que é diferente, o que torna-se diferente ao longo da vida, do crescer, do amadurecer do ser humano masculino e feminino, são as atitudes, é o dia a dia, é o hábito intestinal. Então, a mulher, desde novinha, ela pratica, por muitas vezes, é mais frequente, pratica menos atividade física desde cedo. Muitas vezes também essa mulher tem um grande problema em usar banheiros públicos, coisa que para o homem é mais fácil realmente. Ela tem vergonha, né? Ela é Então, inconveniente. Cria-se um ciclo vicioso e esse hábito de vida diferente, que muitas vezes vai se treinando o intestino para que ele seja preguiçoso no futuro. Isso a mulher tem muito. Claro que também influencia fatores genéticos, fatores hormonais, tudo isso tem influência também no funcionamento. Mas um dos grandes problemas que faz com que as mulheres hoje respondam por quase 80% a 90% dos pacientes com intestino preso. Também existem os homens com intestino preso, mas a maioria é realmente mulher. Tem muito a ver com o hábito de vida, com alimentação, atividade física e principalmente esse hábito de segurar a vontade no banheiro por não estar naquele banheiro considerado mais adequado para ela. Isso tudo é algo que vai se criando ao longo da vida, começa desde quando a mulher é mocinha. E depois no consultório nós temos que fazer o caminho inverso, nós temos que ajudar esse intestino a funcionar, fazendo com que a mulher entenda o motivo pelo qual ele chegou nesse ponto e fazendo o caminho inverso para que ele funcione normal, para que funcione bem. Uma coisa muito interessante da gente abordar quando falamos desse assunto intestino preso ou constipação intestinal, que é o nome certo, é que o intestino preso ele não está só funcionando mal. Nós temos que ter certeza se existe alguma doença por trás desse intestino. Existem doenças que em outros tantos órgãos podem estar influenciando esse intestino. Ou se esse intestino ele não é doente, ele só está realmente funcionando mal. Tem alguma coisa a ver com os movimentos que ele faz, a falta do movimento, o excesso de movimento ou não? Existem doenças também que alteram a movimentação do intestino. Mas o paciente, muitas vezes eu me deparo com pacientes que têm um intestino preso de muitos anos já de evolução, mas ele não está preocupado com o motivo. Então, o primeiro passo quando se tem um intestino preso é conversar com o seu médico para descobrir o porquê o meu intestino é preso. Então isso é importante saber. Importantíssimo. Por quê? Na maioria das vezes, dependendo da faixa etária, adultos jovens, mocinhas, nós não vamos encontrar doença nesse intestino. Pode e deve ser, na maioria dos casos é assim que é um mau funcionamento, a chamada constipação intestinal funcional, ou seja, o intestino preso, mas sem doença. Ele funciona mal por outros fatores alimentares, sedentarismo, genética, outras predisposições. Falta de água e de hábito de vida como um todo. Mas não tem uma doença. Mas nós não podemos entender que isso é o todo. Então, muitas vezes tem gente que demora a procurar recurso, demora a conversar com o Mas isso é comum demais. E as pessoas têm que, primeiro, ter certeza que não tem doença. Por quê? Dentre as doenças que causam o intestino preso, nós temos tireoide, nós temos doenças do rim, doenças do coração, nós temos câncer também. Câncer que crescem dentro do intestino, diminuem a passagem, o local por onde passa as fezes, também é motivo para ele trabalhar mais lento e mais preso. Então são causas bem mais raras, claro, mas que numa primeira avaliação, a primeira coisa que o médico especialista vai procurar para responder para ele mesmo e para o paciente é o porquê que esse intestino é preso. Existe alguma doença benigna ou maligna que eu tenha que descobrir e tratar? Ou não? Não existe doença, esse intestino está funcionando mal, o que é o mais comum e o mais benigno. Doutor André, esse assunto é um assunto assim, que a gente não ouve falar muito na mídia de informação. Inclusive, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre que o intestino preso, por exemplo, que é muito comum. Eu vejo muitas amigas, muitas pessoas que têm esse problema, que pode ser normal da constipação, que se você tiver um melhor hábito de vida no sentido de alimentação, tomar líquido, você melhora, ou esse problema pode ser mais grave em relação a uma doença. Também está relacionado com algumas doenças. Por exemplo, como que eu faço esse diagnóstico de separar? Se eu separo que ele é só constipação ou se é doença. Quando a pessoa chega no consultório, você consegue fazer esse diagnóstico?
É muito importante chegar até o seu médico e não ficar tratando isso de forma espontânea ou com aquilo que se vê em revista ou em televisão, porque isso pode ser perigoso. Na maioria das vezes, como nós falamos, a causa é benigna, é só um mau funcionamento, mas outras vezes não. E para ter essa certeza e segurança, essa consulta, esse passar com o especialista é fundamental. O que o especialista vai avaliar numa primeira consulta para intestino preso? Claro que só de conversar, nós tentamos tirar desse paciente alguns dados da história, dos sintomas, chamados sinais de alarme. O que apenas com a conversa a gente consegue aumentar ou diminuir o grau de suspeita em relação a ter um motivo a ser tratado pelo qual esse intestino não está funcionando bem. Então, quais seriam os sinais de alarme? O intestino que muda o padrão repentinamente. Como eu falei, quem tem intestino preso desde novinha não é garantia, mas é maior a chance de não se ter um problema grave. Agora, quem tinha o intestino preso e passou a ter uma diarreia, quem tinha o intestino normal passou a ter preso, ou quem tem o intestino normal passou a oscilar esse hábito intestinal. A mudança do padrão intestinal, isso é um dado importante, chamado sinal de alarme. A perda de sangue nas fezes é um sinal de alarme importantíssimo. E a gente também vê com muita frequência os pacientes eles chegam e já dão um motivo. Doutor, eu tenho sangramento, mas é apenas de hemorroida. Mas sem nunca ter feito uma avaliação, um exame específico ou exame clínico do médico. É preciso ter certeza que esse sangramento está vindo de hemorroida. Então, o sangramento, até que ele seja identificado, ele é um sinal de alarme importantíssimo para identificar causas benignas e comuns de causas mais raras e mais graves de intestino preso. A mudança também do peso corporal, o paciente que começa a perder muito peso sem outra explicação para isso, também é um sinal que deve alertar o paciente e principalmente ao seu médico. Paciente que percebe aumento de volume abdominal, paciente que está percebendo, doutor, não é que eu ganhei peso, mas estou sentindo a barriga mais pesada, algo mais endurecido, mais crescido em alguma região. Tem que trazer esse paciente, essa barriguinha para ser examinada, para ser olhada. Então são sintomas muito importantes, o sangramento, a perda de peso, o aumento do volume, massa abdominal, a mudança do padrão da evacuação, uma anemia encontrada no exame de sangue sem outra explicação, isso é muito comum. Às vezes o paciente não percebe o sangramento que possa estar ocorrendo do intestino, mas em exame de check-up, o médico, qualquer que tenha pedido o exame de sangue comum, vai achar uma anemia. E é preciso achar motivo para essa anemia. Se não acha outros motivos, pode ser que o motivo esteja no intestino. E às vezes o sangue está lá dentro, não saiu, a pessoa não tem... O sangue que sai do intestino, nem sempre ele vai sair vermelho vivo, igual a gente espera e se alarma com isso. Muitas vezes o sangue, quando vem de porções mais altas do intestino, ele pode ser digerido pelas próprias bactérias, enzimas do intestino. Ele pode sair mais escuro, tipo borra de café, e às vezes misturado às fezes, o que nem sempre o paciente vai perceber. Mas às vezes um exame de sangue, um check-up comum do ginecologista, do clínico, do cardiologista, vai mostrar uma anemia. E às vezes essa anemia é o único sinal que a gente tem para que a gente chegue a um diagnóstico e que cuide desse intestino. Então, percepções, alterações em exames de check-up de sangue ou alterações no histórico que o médico tenta triar dessas dicas que nós passamos aqui já são importantes para diferenciar uma coisa da outra.